Há quase um ano atrás eu lancei um vídeo falando sobre a repercussão que Kagurabachi estava tendo na mídia. E esses tempos, procurando mangá pra ler, eu relembrei da existência dele e ainda mais, porque quando eu entrei naquele aplicativo que está banido no Brasil nesse exato momento, eu vi que ele havia ganhado um prêmio de Next Manga, que basicamente era um prêmio que previa o próximo mangá que faria sucesso no Japão. E vários mangás já foram eleitos ali, não fizeram muito sucesso, e outros fizeram, como o próprio Boku no Hero. E, por falar em Boku no Hero, uma curiosidade, o próprio Correio já recomendou Kagurabachi. Mas enfim, eu decidi dar uma conferida de como a história está andando atualmente para dar o meu veredito sobre o meu mangá. Então, vale a pena ler Kagurabachi? Bem, amigo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e, óbvio, uma ótima madrugada para os madrugueiros de plantão. Meu nome é Mate, nesse vídeo eu responderei essa pergunta para vocês e narrarei aqui o primeiro arco completo do mangá. Então, sem mais enrolação, vamos direto para a transição. E até rimou. Bom, antes de ir pra parte com spoilers, eu vou dar aqui um resumo completo do que você pode esperar no mangá. E se tu não quiser spoiler, pode sair depois de eu falar isso. Bem, vamos começar que Kagurabachi não tem aquela história inovadora, tá mais pra uma história de buscar, meio que uma vingança, não uma vingança exata, mas pode se encaixar nisso, uma vingança, por causa do que aconteceu com o pai do Shinhiro, que eu não vou contar aqui porque seria spoiler. Porém, o que eu acho forte desse mangá, meu amigo, é que as batalhas são boas. Eu gostei demais das batalhas do mangá, principalmente de quando é batalha entre dois usuários de espadas encantadas, que tem nesse vídeo, que tem um certo nível de estratégia ao mesmo tempo que tem poderes da hora e uma coreografia bastante legal, e que, diferente de muitos mangás que não tá pra entender nada do que tá acontecendo na batalha, um exemplo disso é o próprio Tokugou, tem umas batalhas lá que eu não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo, tá ligado? Kagurabachi dá sim pra entender tudo o que está acontecendo na tela e dá uma explicação bem boa. O sistema de poder também não é lá essas coisas inovadoras, etc, mas pro universo é da hora. E se você é um fã de Jujutsu Kaisen, dá pra dizer que é um anime semelhante por ser feiticeiros no mundo moderno, né? E também, se você gosta de Black Clover... Não te tirei Black Clover, mas eu não sei, deve ser também. Agora, se você gosta de animes mais cults, não é um anime cult, tá? E, meu amigo, a arte é até um pouco simples, mas as batalhas, ela fica bem da hora e bem demais de se ver. Então, sem mais enrolação, vamos para a parte com spoilers, que eu vou aqui contar o primeiro arco, pra você ter uma ideia do que esperar do mangá e você ter uma ideia se quer continuar ele ou não. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Ok, mas para um pouco, porque antes de começar, esse obviamente é um vídeo continuação do vídeo que eu lancei há um ano atrás. Porém, para que você não tenha que vê-lo novamente, eu vou fazer um recap rapidinho do que aconteceu nos 3 primeiros capítulos, sem muitos detalhes. Se você quiser mais detalhes do mangá, o que eu recomendo, vai naquele vídeo passado. Então, se você for lá e quer saber a minutagem exata para pular, é essa aqui. Porque, vamos lá, porque Kagurabachi acompanha a história de um órfão chamado Chihiro, que era filho de um prestigiado ferreiro, cujo as espadas forjadas por ele eram tão poderosas que eram capazes de acabar com algumas guerras sozinhas. Conhecida como espadas encantadas, elas possuem alguns encantamentos embutidas dentro dela e haviam no total 7 delas. E por causa desse poder imenso que elas possuíam, elas atraíram o interesse de algumas pessoas. E isso fez necessário Hokuhira se esconder com sua família, que era só o Chihiro. E falando isso, acabei de me ligar que esse é um dos primeiros shonens que eu vejo em que o protagonista tem um pai, mas não tem uma mãe que mostra ela, né? Porém, em determinado dia, mesmo a casa da família está sendo protegida por uma barreira mágica, ela foi invadida e alguns magos de uma organização poderosa invadiram, mataram o pai de Hiro e roubaram todas as espadas encantadas conhecidas na humanidade, que eram 6. Esse ataque foi feito por uma organização chamada Hishaku e anos depois é mostrado que Chihiro, junto com um amigo do pai dele, chamado Shiba, estavam caçando essa organização para encontrar essas espadas mágicas. Mas Chihiro possuía uma 7ª espada que o pai dele havia feito, só que não tinha dado para ninguém ela e por isso ninguém conhecia. Então eles foram até uma cidade e livraram ela de maus feitores que estavam sendo comandados por um feiticeiro da Hishaku. E após derrotar esses ladrões, um dos ladrões é explodido quando Shiba tentou
interrogar ele e virou diversos galhos após tentar confessar tudo sobre a Hishako que ele sabia, obviamente para algum feitiço colocado nele. Após isso, através de uma amiga do Shiba, a Hinao, eles ficam sabendo que uma garotinha estava sendo perseguida por magos fortes e que um específico tinha uma espada forte. O Chihiro não havia acreditado muito nessa história até ela falar que um de seus perseguidores tinha uma katana que possuía alguma espécie de nuvem. E então são atacados por um cara que possuía darumas que explodiam. Darumas são aqueles bonequinhos que parecem Onita. E bem, o meu vídeo anterior havia acabado nesse momento e a luta continuou após Chihiro salvar a Char das explosões e o Shiba pegar ela e levar ela para um pouco longe dali para não se envolver na batalha. E bem, o sistema de poder de Kagurabashi é um pouco explicado nessa batalha. Ela não é tão inovadora e diferente dos outros animes como o sistema Ren de Boku no Hero. Nossa, eu falei errado. O sistema Nen de Hunter x Hunter. Eu confundi um monte de coisa, né? Mas basicamente o sistema de energia desse universo se chamava Geiryoku e era a energia que o ser humano possuía que também poderia ser usada para fazer magias. Como se fosse o chakra de Naruto e o Ki de Dragon Ball, alguma coisa assim. E a espada de Chihiro é capaz de captar essa energia e a amplificar, de modo que nem o corpo consegue aguentar a energia e ela vaza para fora tomando alguma forma determinada, como o do Chihiro tomando a forma de 3 carpas. E bem, para ativar a espada ele tinha que falar o nome dela em voz alta, que era Enten, e ela possuía algumas habilidades, que era Akuro, que era basicamente um corte com o efeito visual de um peixe preto, Aka, que era basicamente o Chihiro summonando um peixinho dourado vermelho nele, que o protegia de algumas coisas que ele usa durante essa luta, inclusive, e um que eu só vou revelar mais tarde, porque ele não usa nessa luta, mas enfim. Vamos lá. Como já dito antes, a Enten não era conhecida por todo mundo e fez o inimigo ficar surpreso de existir uma 7ª espada. E então o Chihiro vai pra cima dele perguntando se ele viu alguma das espadas. E essa luta aqui é bem legal. No início, o Chihiro não conseguia se aproximar direito por causa das explosões do Darumas, fazendo aquele cara que estava invocando os Darumas ficar extremamente confiante e atingir em cheio o Chihiro e provocar a Char dizendo que fará com Chihiro o mesmo que ele fez com a mãe dela, e ficou zoando sobre esse fato. Porém, o Chihiro se defendeu com a Aka, né, aquela habilidade defensiva dele, e pula para não ser atingido por aquelas bombas. Porém, o cara apareceu atrás dele e o prendeu com um cinto, manipulando com a própria magia, né? E quando iria usar sua explosão para atingir Chihiro e o matar, nos é mostrado que a habilidade de Chihiro não era apenas aquilo que eu havia falado anteriormente. Porque quando ele usa a Aka para se defender, ele pode absorver a propriedade da magia que ele se defendeu e usar ela contra o adversário como uma cópia temporária. Então ele usa ela pelas costas e consegue atingir em cheio o cara do Daruma, o derrotando com a própria habilidade do seu inimigo, né? Um dos bagulhos que eu mais gosto do mangá é essas reviravoltas e também esses quadros com poses muito da hora, cara. Olha isso, mano. Vai dizer que não é um dos bagulhos mais legais e que chama mais atenção do mangá. Enfim, é revelado também que os feiticeiros antes das guerras tinham um trato de não interferirem na sociedade. E por isso, quando eles tinham que agir, eles agiam usando ilusões. Porém, após essa guerra que aconteceu anteriormente, ficou impossível deles não serem revelados pelo mundo, principalmente por causa das espadas. O Chihiro então decidiu continuar com a Char ao seu lado, mesmo ela não tendo dinheiro para lhe pagar, já que além de protegê-la, ele ainda poderia ter a chance de achar quem estava por trás desse ataque, e provavelmente também saber se ele tinha uma das espadas mágicas com ele. E o Shiba então interrogou o cara dos Darumas enquanto o Chihiro ia descansar no café. Mas nem isso ele faz direito, pois ele foi comprar comida para a Char que estava enchendo o saco dele. Que já não bastava isso, foi escondida no carro com Chihiro. Ela ainda não quer revelar o porquê estão atrás dela, mas revela que por muito tempo foi aprisionada por esses caras e por um traficante.
de armas. E depois dela comer 40 tipos de sorvetes diferentes, eles vão voltar até onde a Hinao estava, já que eles foram ao fast food com o carro do Shiba. E no telefone, o mesmo Shiba avisa para ele que um tal de Sojo hackeou o local aonde a Hinao trabalhava e pôs uma recompensa pela espada e também pela char. E nessa hora estão de cara com um cara no meio do trânsito que tinha vários clones deles espalhados por aquela rua, que logo viraram algum líquido estranho que engoliu o carro, mas óbvio que o Chihiro conseguiu sair daquele carro antes disso acontecer. Bem, esse oponente era um veterano de guerra que já viu o poder que essas espadas tinham. E o Chihiro, enquanto se defendia, outro cara chegou e faz ele ter algumas visões traumatizantes de seu passado por um tempo. Mas na realidade, o mundo real havia passado apenas 2 segundos, tipo o que aconteceu entre o Itachi e o Kakashi no Naruto clássico, tá ligado? Isso fez eles pegarem a char e o seu segredo é revelado. Ela veio de um clã chamado Kyonage, que dizem as lendas que eles eram jovens para sempre e possuíam uma regeneração absurda. Provando isso quando eles quebraram o pé dela e logo se regenerou. Havia também uma lenda que quem comesse a carne das pessoas desse clã poderiam adquirir esse poder que eles possuíam. E por isso o clã inteiro foi assassinado anos atrás, tipo o que aconteceu com Kurapika. Mas esse não parecia ser o motivo de Sojo para pegar ela. Um dos efeitos daquela magia das visões que o Chihiro teve foi ele ficar paralisado por algum tempo por causa dos seus traumas, o que permitiu o cara que fez essa magia nele roubar a espada. Porém, mal sabia ele que as visões não aterrorizavam completamente o Chihiro, muito pelo contrário. As visões que ele teve foi do dia que o pai dele morreu e justamente esse dia é o motivo de sua força e determinação. Então ele, com uma faca que tinha, corta a cabeça daquele cara e pega a sua espada de volta, usando uma habilidade chamada Nishiki, que seu poder era praticamente um manto que tinha sobre seu corpo e sua aparência era uma carpa tricolor. E essa habilidade usava muita energia e por isso ele usava apenas em último caso. Porém, ao mesmo tempo, a sua velocidade e força de ataques aumentavam insanamente, fazendo ele acabar com todos os clones daquele cara e também o corpo principal em segundos, resgatando Char e dando a ela o seu lanche que ele não havia comido. O motivo dela não ter contado a sua origem era por receio de Chihiro ser como as outras pessoas e apenas querer o poder dela. Porém, eles não tiveram nem tempo de respirar, pois já apareceram outros 2 caras para atacá-los. Porém, nesse momento, uma outra figura apareceu naquela cena, mas estava ao lado de Chihiro e acaba com um daqueles caras sem usar nenhuma magia, apenas com sua força bruta. O outro reconhece que esse cara era de uma organização muito poderosa e, para não criar encrenca com o governo, desistiu e vazou. Esse maluco que salvou Chihiro se chamava Azami e trabalhava para algumas organizações e até mesmo já trabalhou para a Yakuza. Porém, atualmente, ele estava numa organização do governo chamada Kamunabi, que tinha como objetivo cuidar e resolver de ameaças mágicas que tinham contra o país. O Shiba anteriormente participava dessa organização, mas saiu depois por ela ser regrada demais. Então os 3 ali voltam para o café da Hinao e se encontram com o Shiba lá. A Kamunabi já havia conseguido retirar aquela recompensa que o Sojo tinha colocado naquela espada e na char. E o Azami foi ali também para verificar o que carambas o Shiba e o Chihiro estavam na cabeça para chamarem tanta atenção, já que, como eu já falei, a 7ª espada era desconhecida da sociedade e até mesmo da própria Kamunabi, tendo somente alguns superiores que sabiam da existência dela e também da existência do Chihiro. E um deles foi quem ajudou o Rokuhira, que é o pai do Chihiro, a se esconder do mundo. O Shiba diz que estão fazendo isso porque sabiam que isso vazaria a qualquer hora e seria uma perda de tempo não sair por aí, e que não tem com o que se preocupar tanto, já que o Chihiro atualmente estava preparado
para lutar. Não era apenas o poder da espada dele que o fazia forte, mas o seu próprio corpo já estava preparado. O Asami também foi ali para contar para eles que daqui a um mês aconteceria um leilão em algum mercado negro e que o principal item desse leilão seria uma das espadas, a Shinuchi. E aconselha Chihiro a ficar longe de Sojo, porque percebeu que mesmo que ele seja um pouco forte, ele não estava preparado para enfrentar o Sojo. E em seu celular era possível ver uma foto antiga dele com Shiba e Hokuhira. Ele também era um amigo antigo do pai de Chihiro, e tudo isso deixa mais que óbvio que o Sojo tinha uma ligação enorme com a Hishaku, e que essa organização estava planejando algo que causará uma mudança dramática no futuro. Dramática é foda, drástica, tá? Bem, o cara dos Daruma se chamava Madoka e após o fracasso que ele teve na batalha contra o Chihiro, o Shiba, no interrogatório, o convenceu a mudar de vida. Ele era considerado uma vergonha para a própria família, mas conseguiu convencer a sua irmã a conversar com ele e provar que havia mudado. Porém, no dia que isso iria ocorrer, ela foi o buscar de carro e quando ele entrou, percebeu que ela estava fatalmente ferida. O Sojo não deixou barato a falha que ele teve, então ele caçou a família do Madoka todinha e agora veio matar o próprio. O Madoka não queria deixar por assim e ameaçou se explodir e se transformou praticamente um Daruma explosivo. Porém, o Sojo o prendeu no banco com o gelo produzido pela espada encantada que ele possuía e saiu normalmente do carro como se não estivesse ocorrendo nada, dizendo que ele é burro e que a irmã dele, que estava do lado dele no carro, ainda estava respirando. E então, como ele não conseguia se mover por causa do gelo, ele explodiu sem conseguir parar, matando ele e a irmã, no caso, né? Além disso, ele também foi cobrar o irmão do cara que fazia aquelas visões, que lutou contra o Chihiro e pá. Esse irmão tinha pegado o ódio do Chihiro e o seguiu e sabia da localização atual aonde ele estava e passou para o Sojo. Porém, o Sojo não estava nem aí com a vida desse cara e o matou logo em seguida. Mas não antes desse irmão dar uma visão para Sojo, que era diversas pessoas que ele matou. Mas o Sojo nem se importava com isso e nem se paralisou por nenhum instante. E então ele do nada entra no café da Hinao e o Chihiro, que estava ali descansando por ordem do Shiba, vai proteger a Hinao e a Char, partindo para cima na hora e vê sangue na espada de Soujou quando ele fez isso e pergunta se era sangue de criminoso. O Sojo diz que não liga se era de criminoso ou não, ele apenas matava as pessoas, fazendo o Chihiro dizer que ele não é digno de portar uma das espadas encantadas. E então o Chihiro aproveita uma brecha para levar o Sojo para fora da loja e lutar mano a mano com ele na rua, impressionado do quão linda é a espada que o seu pai criou. Ele poderia ser mais fraco, porém o Chihiro tinha uma vantagem, ele sabia exatamente todos os poderes que a Kuregumo, que é o nome dessa espada, possuía, usando o Kuro para cortar ao meio o gelo que vinha do feitiço Yui da espada, e aproveitando isso para arremessar a sua faca. Sabendo que ele não seria atingido por essa faca, ele usou isso como um bait, já que ele foi até atrás do Sojo para acertá-lo, mas tem o seu golpe bloqueado e é jogado para longe sem dificuldade alguma. E essa sequência de quadros só prova o que eu disse. As lutas desse mangá são de muita fácil visualização, ao mesmo tempo que tem uma ótima coreografia e uma ótima arte. E após isso, o Sojo expõe a sua admiração por Hokuhira Kunishige e as suas espadas, algo que o levou a estudar bastante sobre a vida dele e essas espadas, e pergunta a Chihiro onde ele adquiriu essa espada que nem ele sabia da existência e qual era o seu motivo de luta. Obviamente, os motivos de Chihiro vinham de seu pai, que queria usar elas para derrotar o mal e lutar pela justiça. O Sojo acha essa determinação patética, já que ele havia interpretado que a vontade de Hokuhira era apenas tirar a vida com essas espadas. Esse pensamento não é de todo errôneo, né, por parte de Sojo, já que se você parar pra pensar um pouco, o próprio pai do Chihiro sabia que ao criar essas espadas, ele seria praticamente um cúmplice na morte de diversas pessoas. Porém, ele tinha a visão que somente pessoas que querem proteger os mais fracos
Shihiro deveriam usar essas espadas. E então o Sojo salta na rua e com o Mei carregado, que era uma habilidade de eletricidade, iria eletrocutar todos no raio de 50 metros deles. O que remetia a uma conversa que o Shiba e o Azumi estavam tendo naquele exato momento, de que Rokuhira era conhecido no país inteiro como um herói. Porém, se sua espada fosse usada por pessoas mal intencionadas, seu legado seria arruinado. Porém, o Shihiro conseguiu agir rápido o suficiente para descer do prédio que eles estavam e agir como um para-raio daqueles raios, levando todo o dano do ataque sem que ninguém se ferisse no processo. Você poderia achar que isso foi completamente arriscado, mas é porque foi mesmo. Porém, ele sabia que após o Mei full carregado, a espada entraria em um modo de recarga de 10 segundos, sendo possível apenas usar as habilidades de gelo e de água que ela possuía. O Shihiro não havia entendido legal não as ideias do seu pai serem distorcidas num nível que parecesse que ele era um assassino e queria fazer o Sojo virar o Satoru Gojo, finalmente ativando o Nishiki, que óbvio ele só estava esperando o Sojo usar o Mei carregado para usar essa habilidade. O Sojo então estava zoando as intenções do Shihiro, mas ele fica tão pistola que sem querer solta que ele era o filho do Rokuhira e diz para Sojo parar de fingir que conhecia ele. E mesmo com a velocidade anormal que o Shihiro tinha no modo Nishiki, o Sojo conseguia o acompanhar e até mesmo contra-atacar, obrigando o Shihiro a ser mais cauteloso em cada ataque, e quando ele só tinha forças para mais um golpe, teve que decidir a sua prioridade, pois viu a pena de Char sendo levada por um carro que estavam capangas de Sojo. Esse que estava rindo da ingenuidade do Shihiro de achar que ele não envolveria ninguém nessa luta. Então o Shihiro vai com tudo atrás do carro e faz esse estrago aí, para no final perceber que era apenas uma perna arrancada e que eles haviam capturado ela em outro carro. O Sojo não foi atrás do Shihiro, pois um esquadrão de elite da Kamunabi havia chegado no local e ele até poderia enfrentar esse esquadrão que chegou no local, mas a simples presença de Azami e Shibi faz ele cagar na base e recuar com uma névoa. E o Shihiro então jura que irá matar o Sojo. E esse citado tem a curiosidade sobre se Shihiro é realmente o filho de Rokuhira. Após essa batalha, o Shihiro desmaiou e acordou 5 dias depois no hospital, ficando sabendo que o leilão era apenas um modo do Sojo atrair a Kamunabi e eles estavam cientes disso. E após a luta que aconteceu, estavam organizando um ataque antecipado contra Sojo. A informação que Shiba tinha através do interrogatório que ele fez com Madoka era que Sojo estava tentando algum método de recriar e aperfeiçoar o modo de fazer espadas que Rokuhira havia criado através da Daten Rock, um minério desse mundo que era a principal matéria das espadas mágicas e que Sojo possuía uma pequena pedra dessa. As características dessa pedra é que ela fazia a mesma coisa que as espadas encantadas faziam, de amplificar o Genryoku, porém ela não estabilizava. O Genryoku não ia para fora através da espada, então o corpo não aguentava tanta energia amplificada e explodiria. Então é aí onde Char entra, pois o Sojo estava tentando estabilizar a Daten usando as células do clã da Char. Ouvindo isso, aqui vai um momento raro de Shihiro fazendo outra expressão, e então eles apresentam a Shihiro aquele esquadrão especial de Azumi, e eles pedem a ajuda dele para bolar uma estratégia contra aquela espada mágica, e o Shihiro então concorda a dar desde que eles deixem ou participar da operação. Agora, sobre esse esquadrão especial, ele era comandado por um cara chamado Hajiwara Ikuto, esse de óculos, e os demais têm esses nomes aí, e como eles não são tão relevantes depois dessa luta, eu não vou memorizar o nome de todo mundo apenas para esse vídeo e tá tendo uma queima de fogos por algum motivo. Enfim, eu vou citar o Machi Kazane, que tinha uma personalidade que se irritava fácil. Ele aparece depois dessa luta também. E eles não deixam ele participar por 3 motivos. O primeiro que era porque o squad já estava fechado. O segundo era por causa do estado que o Shihiro estava, pois ele estava com as fibras musculares de seu braço todas ferradas. Ele mal conseguiria mexer o seu próprio braço. E em terceiro, e também o principal, que era porque o objetivo da operação da organização era capturar ou matar o Sojo e não a garota.
Porém, por saber que o Chihiro era um protagonista de shounen que provavelmente não aceitaria um não e sairia dali mesmo estando nesse estado atual, esse cara aí decidiu fazer um trato, que eles iriam atrair o Sojo para fora do esconderijo dele e permitir que o Chihiro invadisse esse esconderijo para encontrar a Char. E aqui vemos o quão amadurecido é o Chihiro, pois depois da batalha que ele teve com o Sojo, ele jurou que mataria ele. Porém, ele decidiu deixar o seu ódio e essa oportunidade de matá-lo para trás apenas para salvar a Char. E agora vamos para a luta. O Sojo estava numa casa de banho, obviamente tomando banho. E quando ele saiu da casa de banho, o esquadrão de elite de Asami apareceu para a batalha. O Sojo já estava ciente que eles apareceriam ali e sai daquele lugar já preparado para lutar. E então essa mina chamada Harima faz um feitiço para levantar eles em uma espécie de plataforma para a batalha ocorrer nos céus. E óbvio, o Sojo era extremamente poderoso e eles sabiam que não poderiam derrotar na base da força e por isso precisavam de uma estratégia feita em sua maioria por Chihiro. Bom, a Harima estava fazendo essa plataforma e estava conseguindo mudar a forma dela livremente e por causa disso ela ficaria em outra plataforma separada controlando essa plataforma enquanto o Machi ficaria a protegendo. Como por exemplo, quando o Sojo começa a batalha com o Mei e ela impediu o golpe de acertar nos outros porque ela usou uma parede de terra naquela plataforma. E então os restantes iriam para cima de Sojo, não dar sossego para ele não carregar o Mei completo. O Chihiro sabia que se eles fizessem isso, a saída que um usuário de Kuregumo tomaria seria combinar Mei com Kou. Kou esse que é água, tá ligado? Já que fazendo isso, a água conduziria o mínimo de eletricidade que o Mei carregaria nesse curto período de tempo que ele faria isso, mas causaria um dano considerável por causa dessa condução, né? Mas o Chihiro sabia que eles tomariam um dano considerável, porém pede para eles serem atingidos por esse golpe, pois ele daria uma brecha para Sojo usar o Mei com potência máxima. E aqui entra o momento chave da luta que decidiria tudo. E também o porquê dessa batalha está acontecendo nas alturas, pois não era somente para não ferir nenhum refém, porque a água que o Sojo criou com o Kou caiu no solo após aquele ataque. Então o Ikuto pede para que todos pulem na hora que o Sojo estava carregando o Mei, e então puxa o chão para baixo com tudo e faz a água que estava parada no solo jorrar para cima, conduzindo a eletricidade do Mei completo por ela e praticamente cancelando o dano que esse Mei causaria a todos e deixando o Sojo vulnerável agora que precisaria recarregar novamente. E também causa um pouco de dano nele por causa dessa condução. Agora Sojo teria que se virar usando apenas Kou e Yui para batalhar. Porém, antes da janela de 10 segundos que ele estava em cooldown se fechar, o seu Mei voltou. E isso pode ser explicado por causa de uma propriedade das espadas encantadas que o Chihiro inclusive deixou eles avisados que poderia acontecer. Que dependendo da força, compreensão e vontade do usuário da espada, ele poderia meio que influenciar ela a ter uma espécie de evolução em seu poder que não estava inicialmente planejado no momento em que foi forjada. E isso também aconteceu com Chihiro na batalha que está ocorrendo em paralelo a essa. Porém, obviamente não falarei como por agora, porque já já eu chego lá, né? Então, voltando para a luta, isso forçou eles a bolarem mais uma estratégia, com um deles conseguindo prender o Sojo no chão, enquanto Ikuto usava uma magia elétrica para impulsionar esse cara de máscara que serviria como uma espécie de lança. Então ele jogou esse cara que atingiu tão forte o Sojo que faz a borda da plataforma onde eles estavam localizadas ceder e os dois caíram no ar. Um dos que sobraram no ringue pegou a espada enquanto o Sojo caía, pois esse era o principal objetivo dele também. Porém, mais uma vez, o Sojo usou a sua inteligência, usando o meio da espada para atrair ela de volta à sua mão. Estratégia essa que ele usou baseando-se em Chihiro, quando ele fez aquele para-raio. Então, a espada partiu de forma
tão brusca e forte que arrancou o braço do cara que estava segurando ela e atravessou o cara de máscara ao meio, virando o Kakyoin. Ele então pegou a espada com a boca e vai em direção à plataforma onde Maki e Hajima estavam, matando a Hajima e tirando um dos braços de Maki. E então, essa batalha já estava definida e por causa disso irei falar o que o Chihiro estava fazendo enquanto ela acontecia, pois ele foi junto de Shiba para o esconderijo de Sojo. E então ele rende e interrogou um guarda para saber mais sobre o local, pois além da Char, eles também estavam procurando algumas informações sobre a Hishaku e até mesmo do próprio Sojo. Esse guarda não sabe de muita coisa, mas revela a existência de uma cabana suspeita com seguranças feiticeiros fortes que tinha ali perto. E o Shiba e o Chihiro então decidem se separar, com Shiba dizendo para o Chihiro fazer tudo na surdina e só começar a atacar os guardas somente quando ele voltasse, pois o estado que o Chihiro estava, ele não conseguiria nem mesmo lutar contra alguém fraco. Ele procura algumas maneiras de entrar naquele local, mas vê que só existia uma entrada para lá, e então ele fica esperando o Shiba, porém logo é descoberto por um guarda e atacado em sequência por vários outros. Ele não possuía nenhuma força para contra-atacar, e ele então usa Kuro na rede elétrica do local para apagar as luzes para dar uma escapada e pensar numa estratégia alternativa. E em seus pensamentos ele começa a duvidar se ele realmente é forte e se mesmo com o corpo saudável ele conseguiria fazer alguma coisa contra aqueles guardas. Porém, para se acalmar, ele lembra de uma conversa que teve com seu pai, porque quando ele era pequeno, Chihiro se baseava demais em seu pai como se quisesse ser uma cópia idêntica a ele. E óbvio que o pai dele diz para ele parar com esses pensamentos e seguir o próprio caminho. Afinal, era por isso que ele tinha um nome diferente dele, né? E que mesmo se ele copiasse tudo, havia diversas outras coisas que ele também fazia muito melhor que seu pai, então não seria a mesma coisa. E então o pai o recomenda fazer algo quando ele tiver pensamentos indevidos em sua mente, para ele apenas relaxar e tentar ampliar o seu campo de visão sobre determinado assunto. E quando ele se lembrou disso, o fez derramar uma lágrima e começou a pensar e a agir com mais calma. Ele estava pensando em algum jeito de contornar essa limitação física atual de seu braço e criou uma variação do Kuro chamada Kuro Shigiri, onde visualmente ele espalharia vários peixes de energia no ar. Essa técnica usaria a mesma quantidade de energia que um Kuro normal usaria, porém seu diferencial é que ele troca a potência de ataque por quantidades. Um Kuro normal exigiria muito de sua capacidade física por causa do movimento que ele faria. Porém, com Kuro Shigiri, cada corte é feito de uma maneira compacta para que não utilize muito o seu físico, não sendo um golpe pesado, mas sim 20 golpes rápidos e compactos. E então ele consegue derrotar alguns guardas e finalmente usa Nishiki e sai matando todos que estavam ali guardando aquele local. E isso só foi possível porque o Nishiki não fortificava no sentido literal da palavra cada golpe. Ele, na realidade, preenchia o corpo com uma espécie de manto e reduzia o peso do próprio corpo e, por consequência, tornando os movimentos do corpo mais fácil de ser executados e também a sua velocidade ser aumentada em cada golpe e movimento. E antes disso acontecer, a Char ficou sabendo que o Chihiro apareceu lá, mas havia fugido. E então se entristece de modo a se lembrar de seu passado. E aqui vamos finalmente falar do passado dela, né? Já que Sojo só ficou sabendo dela e de sua mãe porque alguém denunciou elas. E eu teorizo que foi o próprio pai dela, já que ele era o único que a mãe havia contado sobre a sua linhagem e ele havia fugido antes por medo dela. E então o Sojo as capturou e fez diversos experimentos com as células delas e na frente delas ironiza a Char, dizendo que a culpa dela estar sofrendo tanto nesse mundo era da sua própria mãe, já que deu à luz mesmo sabendo da perseguição que a criança sofreria. E após algum tempo lá, a mãe de Char pede desculpas a ela por elas terem esse sangue e por ter sido sua mãe, que se talvez ela tivesse nascido de outra pessoa, ela teria tido uma vida mais feliz. A Char então chora e diz para ela que ela estava
feliz apenas de estar com a companhia de sua mãe. E essa frase faz a sua mãe desabar. Então, em um certo dia, a mãe dela roubou uma chave de um guarda e saiu daquele aprisionamento com a sua filha. Porém, vendo que era impossível as duas fugirem juntas, colocou a Char numa tubulação e pediu para ela sair correndo dali. E que por mais que a Char falasse que só a presença dela a faria feliz, não tinha como ser alegre naquele local. E nesse momento o guarda chegara aonde elas estavam e a Char, desesperada, instintivamente fugiu. E as últimas palavras de sua mãe foi que mesmo que ela em algum momento experiencie sentimentos horríveis, que ela siga em frente, pois com certeza encontrará uma felicidade incrível em seu caminho. A sua mãe então incendiou o local e morreu ali. E quando ela saiu desses flashbacks, a primeira coisa que ela vê é um hambúrguer que o Chihiro estava oferecendo para ela. Ele havia derrotado todos os guardas daquele local em praticamente um instante. E então na saída, a Char notou o quão machucado estava a mão de Chihiro e tenta fazer algo sobre isso, utilizando a lógica que a mãe dela contou para ela de como usar os seus poderes, já que quando ela se machuca, ela pensava que doía muito e por isso queria se curar. E então, ao invés de falar que queria se curar, ela pensa em curar o Chihiro enquanto tocava na mão dele. E quando ela fez isso, a mão foi curada. E Shiba vai ao encontro deles, porém não tem nem tempo de relaxarem, pois eles sentiram uma presença chegando no local, que era o Sojo. E então Chihiro dá a Char nos braços do Shiba, pois ele irá lutar contra Sojo. E mesmo sabendo que aquele esquadrão provavelmente morreu em batalha contra ele, o Chihiro não havia ficado abalado, mas sim se concentrou ainda mais naquela batalha, sabendo que ela seria decidida em um instante, e que se ele lutasse com todas suas forças, ele teria um total apenas de 12 segundos de energia. Então a batalha seria extremamente curta, né? E bem, o Sojo na batalha anterior, quando ele estava caindo do céu, né? Ele havia pensado no modo de usar o Mei com efetividade máxima, de um modo parecido com o Nishiki de Chihiro, usando seu Kenryoku como manto e não somente como fortificação, facilitando ainda mais os seus movimentos, assim como o Nishiki funcionava. E ele também possuía apenas 12 segundos de energia restante se usasse todo o seu poder. Então a batalha começou, e a força dela era tão imensa que geravam impactos capazes de fazerem telhas voarem. Eles não falavam nenhuma palavra, mas como dizia um anime aí que eu lembrei agora fazendo o roteiro, mas eu não lembro o nome do anime, quando duas pessoas estão batalhando. Nossa, acabei de lembrar, é Windbreaker. Enfim, quando duas pessoas estão batalhando, é como se os punhos delas estivessem se conversando. Só que dessa vez seria espadas, né? Mostrando para o leitor uma espécie de ilustração dessa conversa que eles estavam tendo através das espadas. Nessa conversa ilustrativa, o Soji oferece um chá para Chihiro, enquanto falava como se sentiu mal com o filho de Rokuhira falando que luta para derrotar o mal. O Chihiro até poderia o repreender sobre estar pensando errado sobre o seu pai e não ser digno também de empunhar uma espada mágica. Porém, é fato que em uma obra existe diversas interpretações dependendo do modo de ver do telespectador, e o mesmo funcionava para essa espada, e aquela era apenas a interpretação que o Sojo teve delas. Só que ele não se importava realmente com a real face do Rokuhira, até porque não era apenas Chihiro que poderia representá-lo numa discussão. Qualquer um poderia, baseando-se nas suas próprias visões, falar sobre o Rokuhira. E é fato que a Kuregumo reagiu às crenças de Sojo, e por causa dessa ressonância que os dois tiveram, diversas vidas foram tiradas como consequência. O Chihiro então se lembra de algumas falas de seu pai, como a que por mais que ele criou para salvar vidas, não muda o fato que as espadas também as tiram, e que não devemos nos limitar apenas às nossas visões de mundos. E por essas lembranças, o Chihiro decidiu concordar com Sojo que ele também representava o seu pai, mas que mesmo assim ele o odiava. E voltando para a batalha, o Chihiro, para não ser atingido mortalmente, sacrifica um braço, e o Sojo não estava usando nem Kou nem Yui, pois ele sabia que usá-las seria um desperdício de energia porque não seria efetivo na velocidade que estava acontecendo aquela batalha.
então, para ter vantagem sobre Chihiro, ele pensa em outra coisa: dobrar o consumo de Genryoku que ele estava tendo, e por consequência diminuindo pela metade o tempo de Genryoku restante que ele tinha. Porém, a sua força e velocidade foram praticamente duplicados, como um Kaioken 2.0. E então, dá um golpe que tirou completamente a postura de Chihiro. O Chihiro notou o que o Sojo havia feito e então decidiu triplicar o consumo que o Nishiki estava tendo e ficou com menos tempo ainda que o Sojo, e então começa a atacar o Sojo com toda a sua velocidade e faltando menos de 2 segundos para sua energia se esgotar, conseguindo golpear uma vez e tirando o braço dele em outro golpe. Porém, o Sojo usou de seu reflexo para prever aonde o Chihiro provavelmente atacaria e dar um checkmate dele. Porém, nessa hora, o Chihiro foi mais esperto e desativou o Nishiki antes desse golpe acertar, desacelerando a si mesmo e permitindo que o golpe de Sojo errasse, já que o Chihiro não estava na velocidade que o Sojo havia calculado inicialmente. E então, com seu Genryoku restante, usa um Kuro que acerta em cheio o Sojo, o derrotando e cortando também a Kuregumo ao meio. E cara, essa batalha é a prova do porquê eu acho que Kakurabate tem tudo para dar certo se ele for pego por um estúdio que tem uma boa animação e saiba muito bem trabalhar sobre a obra. Porque essa foi uma batalha que, ao mesmo tempo que foi frenética e rápida, teve diversas reviravoltas e envolveu diversas estratégias durante esses 12 segundos de luta total que ocorreu. E eu achei genial como o Chihiro deu um outsmart do Sojo no final dessa batalha, quando ele desativou o Nishiki. Com certeza, até esse capítulo que eu tô narrando, essa foi a melhor luta do mangá. Vamos ver se as próximas são tão boas quanto e se superam ela. Enfim, o Sojo, após o fim da luta, diz que se tivesse usado a sua lógica, teria atacado com uma carga alta de Mei no final. Porém, ele estava focando na luta através de sua espada, e por causa disso, a espada sorriu para Chihiro. E o Chihiro diz que não sorriu apenas para ele, mas também para Sojo. E então, o Sojo vai se arrastando para dentro daquele castelo que ele estava se escondendo, com a sua eminente morte batendo em sua porta. E o Chihiro, sabendo disso, não vai atrás. E enquanto a Char curava o braço de Chihiro, o Shiba percebe que havia alguém observando eles e que essa pessoa saiu num instante como se tivesse teletransportado. O Sojo, dentro do castelo, achou que havia entendido as espadas encantadas e por isso foi até aquela única amostra de Datenrock para tentar controlá-la nesses minutos de vida restante que ele tinha. Porém, ele acabou se explodindo quando ele tentou a usar, se lembrando do que o Chihiro falou para ele logo após dizer que a espada sorriu para ele também, que apesar disso ele não chegava aos pés do que o pai de Chihiro foi um dia, e que nessa batalha o Chihiro havia cortado tudo que havia dentro de Sojo, inclusive a sua determinação. Após isso, aquele esconderijo ficou em chamas e acharam os restos mortais de Sojo nos escombros algum tempo depois. E bem, 10 dias se passaram após esses eventos e houve uma reunião entre os superiores da Kamunab, que tinha como assunto a espada do leilão, que ela ainda estava na lista, fazendo eles acreditarem que na realidade o Sojo não tinha alguma ligação com ela na realidade. Porém, eles mudam de assunto e começam a especular sobre Chihiro, sobre como ele tinha uma 7ª espada encantada que nunca havia sido registrada antes e que ele também havia ficado com a Kuregumo. E também o fato dele dizer ser filho de Rokuhira, porque também não tinha registro sobre isso. E talvez seja por isso que quando a Hishaku atacou, não atacou também Chihiro. E também foi confirmado que 4 dos 6 que estavam batalhando contra o Sojo foram mortos, sobrando apenas Ikuto, que havia perdido as 2 pernas, e o Maki, que perdeu um braço inteiro. E por consequência da batalha, ele ficou completamente traumatizado e totalmente contra a existência das espadas. E Otsukanon então bota a culpa das espadas serem roubadas no Azami, porque ele agiu sozinho, escondendo Rokuhira sem o envolvimento da Kamunab. E um dos superiores dizem que eles esconderam Rokuhira exatamente para que pessoas como esse cara que acabou de acusar o Azami não roubassem as espadas. Isso me faz pensar que alguns da Kamunab e o próprio Azami sabiam onde o pai do Chihiro estava se escondendo. E eu acho muito provável a Hishaku descobrir, mesmo com a barreira protegendo eles. O que me leva a crer que talvez, cara, exista um traidor na Kamunab, mano.
Eu não sei se é pira minha, mas algum traidor que também sabe da onde o Rokuhira estava escondido, denunciou para a Hishaku para roubarem, né? Talvez até mesmo o próprio Azami e o Shiba. O que eu acho que não é nenhum dos dois, porque eles eram muito apegados aos pais. E se forem, é um puta plot twist, mas eu acho que não foi nenhum dos dois, tá? A minha teoria é que alguém da Kamurabi que ajudou os dois a esconderem o Rokuhira contou para a Hishaku, mas enfim. E foi revelado o motivo do porquê o mundo não estava um verdadeiro caos agora que as espadas estavam em mãos erradas, pois todas as espadas estavam inutilizadas nesse exato momento. O Rokuhira havia botado um encantamento nas espadas para que ela pertencesse apenas a uma pessoa até a morte dela, e somente essa pessoa poderia usar os poderes da espada, com o mangá nos mostrando os usuários delas, apenas a Guregumo, que não havia um dono vivo naquele momento, e por isso eles estavam dando prioridade máxima a recuperar ela. O objetivo deles mudou, eles queriam recuperar as duas espadas que estavam em posse de Chihiro, e para isso iriam mandar atrás dele o Ryuki, que era o feiticeiro mais forte da instituição. Algo parecido como os superiores à escola Jujutsu mandando o Yuta matar o Itadori. E aqui que eu termino o vídeo porque o arco terminou aqui. E eu só queria trazer ele para o canal pois eu genuinamente gostei do mangá, cara. Ele não tem lá aquela história diferente, ou uma história muito profunda, etc. Mas ele cumpre com seu propósito de ser um mangá Battle Shonen, ter batalhas da horas que incluem um certo nível de estratégia e também uma coreografia boa. Eu acho que as pessoas, quando criticam Kagurabashi somente pela história, estão pensando e focando muito no quesito história do que um mangá tem a oferecer para a democracia. Democracia é foda. Tem a oferecer pra demografia, e mesmo que ela não seja o forte de Kagurabashi, eu curti muito a história e também a personalidade do Chihiro, por mais que muita gente critica o Chihiro sempre tem a mesma expressão de porta, né? Mas dá pra perceber que tem um sentimento envolvido no Chihiro. Ele não é apenas aquele cara que fica com cara de porta e parece que não tem sentimento nenhum. Ele é diferente disso. E eu não sou um cara chato para ver animes e pá. E para mim, o que um anime e mangá tem para eu ler ou ver ele é o entretenimento que ele pode dar. E Kagurabashi dá de sobra isso. E agora, com a falta de Battle Shonens aí no mercado, com o fim de Jujutsu Kaisen e de Boku no Hero, eu acredito muito que esse aqui realmente tenha o potencial de ser a próxima obra mainstream. Então, se você quiser ser um daqueles caras que se gabam por ler o mangá antes de ter um anime, vai fundo nisso, que eu acho que com certeza daqui a 1 ou 2 anos sai um anime disso. Inclusive, faz 1 ano, no exato momento que eu tô gravando esse áudio. Então dá um like e se inscreve aí no canal, porque ajuda muito, cara. Então eu fico por aqui e eu desejo novamente pra vocês um bom dia, uma boa tarde, boa noite e uma ótima madrugada pra quem fica. E fui!